Imagine que um detalhe de poucos milímetros pode definir se um tratamento vai funcionar ou fracassar. E esse detalhe, ele acontece muito antes da placa palatina de memória ficar pronta. Ele acontece exatamente no procedimento de moldagem. E muita gente olha para a moldagem como apenas uma etapa técnica, como algo rápido e praticamente automático. Mas a moldagem não é apenas um procedimento qualquer. Ela é o ponto de partida de todo o tratamento. Uma placa bem confeccionada, ela depende de uma moldagem bem feita. Isso é extremamente importante. E é na moldagem que nós fazemos a cópia real da maxila do bebê. E o que é que nós precisamos copiar? O limite posterior entre o palato duro e o palato mole, as rugosidades palatinas, a papila incisiva, os rebordos gengivais, o fundo de sulco e quando esse bebê já tiver dentes, os dentes também. E se a moldagem ela não for precisa, a placa pode ficar sem estabilidade e com pouca retenção. E se a placa ela não tiver uma boa estabilidade e uma retenção, todo o objetivo terapêutico poderá ser comprometido. E mesmo antes de começar a moldagem, existe algo fundamental, que é a preparação. Como eu faço no meu consultório? Antes do bebê entrar na sala, eu já deixo toda a bancada organizada e explico para os pais exatamente o que vai acontecer. Eu separo moldeiras de vários tamanhos, o material de moldagem, espátula e cuba. Eu já deixo tudo preparado na bancada. Pode parecer simples, pode parecer bobagem, mas essa organização faz toda a diferença. Porque quando o bebê chega, eu falo que o nosso tempo, ele é precioso. Nós precisamos realizar o procedimento de forma rápida, de forma segura e confortável. Após espatular o material, quando eu vou preencher a moldeira, existe algo que é simples e que eu sempre explico para os profissionais. Não é necessário encher a moldeira até extravasar o material. Quando trabalhamos com bebê, precisamos pensar no conforto desse bebê. E menos excesso de material significa um procedimento mais confortável para a criança. Depois vem uma etapa extremamente importante, que é o posicionamento do bebê. E existem várias formas que nós podemos posicionar esse bebê. Alguns profissionais, eles preferem realizar procedimento de moldagem com a cabeça do bebê apoiada no antebraço da mãe. Eu já prefiro trabalhar com o bebê deitado na cadeira odontológica, a cadeira inclinada, a auxiliar apoiando a cabeça do bebê e a mãe sempre próxima. Porque nessa posição eu tenho total controle da cabeça do bebê. Eu consigo estabilizar, posicionar e, se necessário, remover a moldeira com segurança e rapidez. E quando trabalhamos com pacientes tão pequenos, controle e segurança são fundamentais. Antes de escolher a moldeira definitiva, eu sempre faço uma avaliação da cavidade oral. Por quê? A moldeira, ela precisa ter o tamanho adequado. Ela não pode ficar justa demais, mas também não pode ser grande demais. Então eu testo diferentes tamanhos. Eu tenho vários tamanhos de moldeira no meu consultório. E após isso, nós realizamos a moldagem. E quando nós removemos a moldeira, começa um dos momentos mais importantes de todo o processo, que é avaliar a qualidade da nossa moldagem. E como eu disse para vocês, uma moldagem adequada, ela precisa registrar todas as estruturas que eu falei anteriormente. E quando todas essas estruturas estão bem registradas, temos uma moldagem de qualidade. E a partir dessa moldagem que é feito o modelo de gesso. E é sobre esse modelo de gesso que a placa será confeccionada. Mas antes de enviar o modelo para o laboratório, tem um passo que eu faço, que para mim é essencial. Eu faço todas as marcações no modelo. Eu desenho exatamente como eu quero que a placa seja confeccionada. Onde vai ficar o botão estimulador, a posição que eu quero que ele fique, qual será o formato desse botão e qual será toda a extensão da placa. Essas marcações, elas orientam o trabalho do protético e garantem que a placa seja produzida exatamente da forma que o tratamento exige. E por isso que eu sempre digo aos profissionais que trabalham com desenvolvimento orofacial, a placa começa muito antes de ser instalada. Ela começa na moldagem.
Porque quando a moldagem é bem feita, todo o tratamento ganha precisão e ganha segurança. E principalmente ganha eficácia. E no final das contas, o que nós estamos buscando? Não é apenas produzir uma placa. Nós estamos buscando organizar funções, estimular estruturas e transformar todo o desenvolvimento de uma criança. E tudo começa com um procedimento que muitas vezes parece simples, mas que, quando bem executado, se torna uma das etapas mais importantes de todo o tratamento. Porque o tratamento com a placa, ele começa na moldagem. E uma placa bem feita depende de uma moldagem bem feita.